Olá, pessoal. Bom dia aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Inicialmente eu gostaria de conversar com vocês uma questão que é muito importante, né? Na vida das pessoas trans, travestis, que se chama visibilidade. Até me fizeram algumas perguntas com relação a isso em algumas entrevistas e também em outros ambientes, sem ser um ambiente de mídia, de perguntas para fins de matérias jornalísticas ou televisivas. E a pergunta que fizeram é: como é que você se sente, Maria, por ser a primeira mulher trans do Brasil? E até notícias temos da América Latina com relação a isso. Você, assim, eu tenho a esclarecer que meu ego é muito baixo, no sentido de eu não ter nenhum tipo de interesse de autopromoção, nada disso. Eu tenho 60 anos de idade, tenho muitas questões da minha vida que já estão resolvidas. E quando você chega nessa fase, vamos chamar assim, ou nessa etapa da idade madura, o que você deseja é exatamente o bem-estar das outras pessoas, no sentido de que elas se autorrealizem, tenham os seus sonhos, os seus projetos realizados. E isso passa por você também, de indiretamente, poder ser útil com a fala, com a expressão, com intercâmbio de conhecimento. Isso eu acho normal e acho saudável também. Então, com relação a essa questão de ser primeira coronel trans do Brasil, da América Latina, sim, não resta dúvida, é um momento, sem dúvida, um momento especial, mas antes de ser um momento especial, é um momento de visibilidade de pessoas que, na verdade, não são visíveis, né? Tanto ao Estado quanto para a sociedade, por razões diversas, né? Então, esse aqui eu gostaria de comentar um pouquinho hoje com vocês sobre essa questão. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, porque é um assunto muito extenso, para que nenhum detalhe, nenhum item fique fora da nossa conversa, tá? Espero que seja rápida também, porque eu não gosto de vídeos longos, vocês sabem disso. Então, visibilidade, ela não se restringe a um dia, ela não se restringe a um dia por ano, de divulgação com relação às pessoas trans, travesti. Ela não se limita a isso, também não se limita àqueles pedidos de formandas que querem fazer o TCC, mestrandas que querem apresentar a sua tese ou de doutorado. Não se limita a isso. Por quê? Porque a visibilidade é uma questão estrutural. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que envolve uma participação ativa e proativa de ações, basicamente de dois tipos de ações, tanto a nível governamental, federal, estadual, municipal, quanto também a nível da sociedade como um todo, né? Aí a gente sabe que para que o governo, os governos, melhor dizendo, possam estabelecer as suas políticas públicas, eles necessitam de bases sólidas para a aplicação de dinheiro público, e isso é correto. E o que existe hoje na adoção de políticas públicas para uma população que gira em torno de 2,5% a 5% da população brasileira? Medidas simples e efetivas, elas podem ser adotadas. Mas quais medidas, né? As medidas mais simples que vocês possam imaginar. A nível federal, por exemplo, e a nível de governos estaduais, municipais, independente de quem seja o governante de plantão, mas pela característica de sermos, no Brasil, um Estado laico, a necessidade de ter políticas para todos os estratos da sociedade, nem sei se esse termo é correto, mas para toda a população, não deixando ninguém fora, nenhuma minoria, nem nada de fora. A população inteira tem que ser assistida pelo Estado, porque a população paga direto ou indiretamente seus impostos, e nós, mulheres trans e travestis, também
não temos nenhuma diferença com relação a essas questões. Então, o atendimento e assistência de políticas públicas para pessoas, mulheres, trans, travestis, é uma obrigação do Estado, que no momento ainda carece de alguns aspectos que eu vou colocar aqui. Então, por exemplo, o que está faltando hoje a nível federal? A nível federal, repito, independente de quem seja a autoridade governamental do mandato de plantão, há necessidade de que o IBGE, por exemplo, que é um órgão, é um instituto muito competente, muito habilitado, com pessoas competentes trabalhando lá, que procure, que nos inclua nas estatísticas do IBGE. Por quê? Porque nós teremos nos questionários do IBGE, no censo, são vários censos, também tem os planos, né, PNAD e outros tipos de questionários, incluam a existência das pessoas trans, das mulheres trans, travestis. E tem uma coisa que eu queria comentar aqui, por exemplo, é básico em português, na nossa gramática, no nosso aprendizado em português, no nosso idioma português, 3 coisas simples que logo de início são ensinadas: gênero, número e grau. Observe que não é ensinado sexo, número e grau, é gênero. E o gênero não é usado assim nos campos de questionários. Por exemplo, todo questionário público você não encontra a palavra campo gênero, você encontra campo sexo. E sexo é muito pouco diante do que o ser humano é. E por que não usar o nosso idioma português e colocar gênero? Aí em gênero você estabelece masculino, feminino, inclui mulher trans, travesti, inclui não binários e por aí vai. É tão simples, é só querer. Então, assim, é uma medida simples, eficaz, com resultados imediatos no sentido do próprio planejamento, do orçamento para as políticas públicas de saúde, educação, segurança. E na área de segurança, uma coisa interessante, os boletins de ocorrência também, ao contrário do nosso idioma, que fala gênero, número e grau, vem escrito sexo. É muito pequeno, é restringir demais a condição humana. Você colocar sexo, coloque gênero, é o que o idioma português ensina. Gênero humano, o gênero humano. Ou seja, quando você coloca gênero, você permite que a identidade de gênero seja respeitada, que é um pressuposto constitucional da autodeterminação individual. Então, é possível, e é rápido. A nível federal tem a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que coordena, trabalha em conjunto, estabelece políticas, estratégias dentro da Secretaria, com as Secretarias de Seguranças Públicas estaduais. Então, é o BO. Porque no BO, a hora que chega uma vítima, mulher trans, travesti, vítima de todo tipo de violência contra a mulher, existirá uma identificação clara de que tipo de gênero está sendo agredido ou até assassinado. E na hora da estatística, do Plano Anual de Segurança Pública, esses dados virão com mais clareza. E vindo com mais clareza, as políticas públicas na área de segurança pública também vão ser mais eficazes. Então, eu estou citando assim, basicamente, o quê? A inclusão da população trans, as estatísticas do IBGE, e não só a população trans. Vamos lembrar que existem moradores de rua, e no Brasil hoje, não posso até chutar um número, mas não vou fazer isso, mas a quantidade chega nos milhões de pessoas que, por não estarem nas estatísticas, não existem para visibilidade a nível governamental. Então, existem essas questões, né? Então, por exemplo, quais seriam os resultados imediatos com essa inclusão em questionários, em censo, etc., do IBGE? Nós teremos uma alocação de recursos públicos para demandas, desde uma redução de fila de cirurgias no SUS, que é um tempo muito grande. Infelizmente, isso amplia o sofrimento de pessoas que aguardam essa cirurgia na fila. Bolsas de estudo no sentido de treinamento, capacitação, mais de 90 e não sei quanto, 95%, para não dizer 100, 99%,
das mulheres trans travestis estão na prostituição. Exatamente por falta de ter essa visibilidade da parte do Estado e da sociedade que permita que elas saiam dessa realidade, que elas consigam o seu próprio emprego, não sejam discriminadas nesse emprego, consigam estudar, não sejam discriminadas nos estabelecimentos de ensino, sejam públicos ou não. Enfim, é olhar. Visibilidade é isso. Vamos olhar então para a realidade dessas pessoas. São pessoas, são cidadãos, cidadãs brasileiros. A nível de Senasp, por exemplo, essa questão vai gerar uma coisa fantástica que se chama humanização dos boletins de ocorrência. Existe trabalho nessa direção? Claro que existe, mas vamos ampliar isso. Existe, por exemplo, um boletim específico para atendimento da mulher. Por que não ter um específico para atendimento de pessoas trans, mulheres trans, travestis? Isso tira da marginalidade social, da vulnerabilidade social, pessoas, seres humanos, né? Bom, então isso aí é com relação ao nível de responsabilidade como um todo do Estado no sentido amplo, no sentido plural. União, Estado, Estados e municípios. Certo? Tirar isso aqui, que apertei sem querer. Agora, e com relação à sociedade? Com relação à sociedade civil, envolve aspectos, vários fatores, entre eles culturais e de espiritualidade. Então, assim, o primeiro passo que a sociedade pode ajudar é destruindo mitos, destruindo fake news sobre a realidade das pessoas trans e travestis. Quer ver o primeiro mito? O primeiro mito diz o seguinte: diz respeito à questão da chamada ideologia de gênero. Ideologia de gênero, olha, honestamente, é um mito, isso é uma fake news, porque a palavra ideologia é completamente diferente da palavra identidade de gênero. Então, quando alguém insiste nesse termo ideologia de gênero, por quaisquer motivações pessoais, políticas, de cunho individual e fórum íntimo, não importa. Quando alguém insiste nessa questão ideologia de gênero, a ideologia de gênero nega a existência de seres humanos e cidadãos desse país. Por quê? Porque nega-lhes a identidade legítima, verdadeira, pela qual elas se entendem, se reconhecem, inclusive a nível de documentação escrita, RG, CPF, por aí vai. Então, assim, é muito ofensivo e muito falso tratar a questão das pessoas, mulheres trans, travestis, não binárias, por aí vai, como algo teórico. Porque o que é uma ideologia? Ideologia é algo teórico, não é um ser vivo, não tem humanidade nessa palavra em si, ok? E é provisório, porque as ideologias, elas mesmas mudam da mesma forma que as tendências de entendimento das coisas vão mudando. Então, o correto é identidade de gênero. Por quê? É gramaticalmente correto, né? E expressa a existência de um ser humano real, vivo. Aí temos a visibilidade também, destruindo esses mitos, essas fake news. Bom, tem também um aspecto que não dá para fugir de falar, que essa ideologia, chamada ideologia de gênero, ela está se adequando hoje, atualmente, de uma forma que os próprios discursos políticos e religiosos estão usando essa terminologia. Isso não contribui nada para a existência, muito menos para a visibilidade de pessoas trans, mulheres trans, travestis, repito, não binárias e a diversidade que existe dentro da humanidade do ser humano. Agora, quer saber? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão. As pessoas que insistem nisso,
que também tem as suas articulações mentais, de pensamentos, a estratégia para manter pessoas vivas, seres humanos, com gênero distinto do teu. Na verdade, não é o gênero distinto do teu, é a amplitude que existe para a palavra gênero. Né? Então tem essa questão importante. Essas pessoas, elas precisam fazer uma reflexão séria sobre isso. E sobre a forma como enxergam, como veem, como entendem a realidade das pessoas trans. Eu estudei mais de 45 anos todas as religiões. Eu fui na fonte original, nos textos em grego, hebraico, e para quem já conhece um pouco mais, além do hebraico moderno, o hebraico arcaico, também chamado de proto-fenício, os manuscritos do Mar Morto. Então, assim, vamos falar sobre o sentido real do ensinamento religioso. Primeira coisa que é ensinada, que não deveria ser esquecida, é não julgar. Não julgar, não julgueis a ninguém, pois com a medida com que julgardes, serão julgados. E outra coisa importante é a questão de ficar tentando um convencimento desnecessário. Um país laico que tem uma liberdade de crenças, a crença serve para você, mas não quer dizer que serve para todas as pessoas. Cada pessoa tem uma crença diferente. E é lembrar essas pessoas que insistem em citar versículos bíblicos daqui e dali. Primeiro, que a Bíblia que você tem em mãos não é original, nunca foi. Só em português são 4 versões de texto bíblico. Uma fala Deus, Senhor, Deus, Javé e Jeová. Qual dessas 4 versões tem o nome correto do Pai? Outra questão é o papel de convencimento. Então fica assim, principalmente nas redes sociais, né? Dentro de um contexto de liberdade de expressão, sempre lembrando que liberdade de expressão tua acaba onde começa do outro, da outra pessoa. Então, assim, é bom lembrar também que depois da palavra liberdade de expressão vem dignidade da pessoa humana, respeito à pessoa humana, de tal maneira que se você aquilo que você chama de opinião, ela pode não ser apenas opinião, ela pode ser um crime. E aí temos toda uma legislação, decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. É um assunto bom de conversar? Não, não é. Mas é bom conversar, né? Porque a gente não vai falar só de assuntos agradáveis, a gente tem que falar de assuntos importantes, independente de serem agradáveis ou não. Então, lembrar essas pessoas que fazem citações de versículos bíblicos, etc. Primeira coisa, um texto fora do contexto é pretexto. É pretexto. E o pretexto não necessariamente não é bíblico. E outra coisa importantíssima, gente, papel de convencimento sobre qualquer texto das Escrituras não é dos seres humanos. De acordo com a Bíblia, é do Espírito Santo. E a partir do momento que alguém se julga, se arvora, usurpa o papel do Espírito Santo, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está sendo soberba. E o que diz sobre o soberbo as Escrituras? Muitas coisas. Então é bom lembrar desses 2 aspectos aí, né? Não julgar, porque vai ser julgado com a mesma medida, e não usurpar o papel que é do Espírito Santo, não é de mais ninguém. É só ler as Escrituras, fica claro isso, tá? E com relação à questão dos políticos, um recado simples. Não é ofensivo, ao contrário, é um recado de respeito, tá? Então, assim, nós não somos pessoas, o fato de sermos pessoas, mulheres trans, travestis, não significa que nós somos destituídas, não somos desprovidas, é o termo correto, de conhecimento. Nós conhecemos a realidade, talvez a realidade que nós conhecemos seja um pouco diferente da sua, mas nós conhecemos a realidade de uma forma muito objetiva, muito clara, né? Como quem vive a realidade. Então lembrem-se, nós votamos também. Eu até hoje estou aguardando alguma
como é que se diz? Algum discurso político. Nós estamos em época de eleições, né? Então, normalmente se espera, né, que algum político estabeleça uma visão clara, por exemplo, inclusive sobre um boletim de ocorrência humanizado, inclusive sobre uma inclusão da estatística no censo do IBGE, nos seus questionários. Por quê? Porque nós estamos, na verdade, apelando para a sua humanidade. O Brasil, infelizmente, ocupa um lugar horrível. Por 12 anos consecutivos, ser o país que mais mata e assassina pessoas trans, travestis, mulheres trans, travestis. Então fica aqui essa nossa conversa e fica também aqui um apelo, no sentido de que esse olhar que existe hoje, ele seja renovado com humanidade, com compaixão, com solidariedade, com empatia, e que isso gere providências a nível governamental, federal, estadual, municipal, tanto quanto pela própria sociedade. Que na condição de ser humano existe um aspecto que é maravilhoso. A cada dia você pode evoluir, a cada dia você pode se livrar de falsas crenças, você pode se livrar de falsos paradigmas, você pode crescer, você pode evoluir. E é esse que é também parte de uma mensagem de uma mulher trans com 60 anos de idade, que tem um olhar voltado para a realidade dentro da nossa Constituição e daquele aspecto de empatia, solidariedade, humanidade. Tá bom? Não vou estender porque senão fica muito tempo. Obrigada mais uma vez pela tua atenção, carinho e respeito. Nós nos aceitamos, nós nos identificamos, nós nos reconhecemos, nós nos amamos e nós somos felizes. Essa é a questão. Então, como cidadãos, como cidadãs, pedimos que todos façam a sua parcela de responsabilidade. E agradeço profundamente a compreensão das minhas palavras, o entendimento claro, perfeito do que realmente está sendo expressado aqui, que se resume numa palavra de amor ao próximo. Obrigada. Tchau!